Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá, essa aqui é a nossa aula, nossa correção da nossa peça número 1. Passamos a instrução, da instrução você lê o problema, procura resolvê-lo e depois agora você vê a resolução do problema em si. Essa junção de lógica, pessoal, dentro do processo aqui, né, para nossa prática, vai ser perfeita se você seguir as regras. Desde o início, por ouro e prata, olha quem morre, então veja você quem mata. Asdrubal foi pego em flagrante cometendo um crime de roubo. Beleza, então aqui está dito que ele praticou uma infração, né, descrita num tipo penal que você precisa ir até lá e ler para verificar se o cara realmente fez o que está escrito aqui. O inquérito policial foi instaurado e posteriormente encaminhado ao Ministério Público. Certo? Você imaginando ali no tempo do processo, começa, né, com a notícia crime, inquérito policial, e Ministério Público fazendo o que ele quiser. Se bem que aqui já cometeu o flagrante, então não foi notícia crime, foi o flagrante em si. Uma situação de flagrante, não necessariamente o cara vai ficar preso preventivamente. Ser preso em flagrante, ele fica preso em flagrante no máximo por 24 horas. Tá? Ele tem que ser levado a uma audiência de custódia sob pena de ilegalidade da prisão. Então a gente tem que ver se eventualmente está escrito aqui que ele ficou preso preventivamente. Ser preso em flagrante é uma coisa. Tá? Ó, mostra-se, nota-se que ele realmente estava praticando crime de roubo. O promotor ofereceu denúncia ao GCRIM por conta de que não havia ocorrido lesões corporais graves na vítima. Gente, a lesão corporal, se ela é leve, grave ou gravíssima, não importa. O crime de roubo é a subtração de coisa móvel mediante violência ou grave ameaça, né? Ou qualquer outro tipo de circunstância que reduza a impossibilidade de resistência da vítima. Que também continua sendo roubo próprio, não é roubo impróprio. O roubo impróprio é o fruto que deu errado. Tá? Então são três casos de roubo: violência, lesão corporal, desculpa, ameaça, violência e qualquer outro tipo de circunstância que reduza a impossibilidade de resistência da vítima. Aqui está escrito que não haviam sido lesões corporais graves, pessoal. Isso aqui não importa, digo e reitero. Não importa se é grave ou gravíssimo, é crime de roubo. Tá? A subtração de coisa móvel sem violência, grave ameaça é furto. Com violência, grave ameaça é roubo. Por este motivo, no seu entender, a pena ficaria abaixo de 2 anos. Então, o promotor está deduzindo que, se for feita a dosagem da pena, ao final do procedimento, né, a pena ficará pequena, de até 2 anos. E 2 anos é a pena que do competência do GCRIM, mas não com a pena concreta, com a pena abstrata. Com a pena abstrata é de competência do juizado especial criminal. Falei isso na aula de instrução. Você tem que assistir a aula de instrução, tem que fazer a peça, né? E aí você esquece algumas coisas e agora você vê a correção de novo. O juiz recebeu a denúncia e citou o réu por edital para apresentar a defesa, né, pessoal? E aí, será que tem citação por edital no juizado especial criminal? Será que no GCRIM tem citação por edital? Tá? Redige a peça cabível, fundamentando aquilo que melhor atende os interesses do seu cliente. Vamos lá, então, ver aqui o que o aluno escreveu. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do juizado especial criminal. Tá certo, tem que endereçar para o juiz incompetente, tá? Mesmo sendo incompetente o juízo aqui, você tem que endereçar para ele. E, obviamente, você tem que alegar a incompetência do juízo, tá bom? Um ICON, o aluno que colocou a qualificação completa, né? RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, e-mail, vem através do seu advogado, infracinado, com procuração em anexo, né, com poderes especiais, oferecer resposta à acusação. Aqui, com procuração, pessoal, né, já seria suficiente. Procuração com poderes especiais é aquela do artigo 44, que é da queixa-crime. Na queixa-crime, nós temos que ter, sim, uma procuração com poderes especiais, tá? Na resposta à acusação não tem necessidade. Lembrando que aqui também tem que ter o processo número, porque você já tem recebendo uma denúncia, então já iniciou-se um processo, tem que ter o processo número aqui em cima, tá bem? Oferecer resposta com base no artigo 396A, tá certo? Ambos do CPP, né, do Código de Processo Penal, tem que escrever por extenso a primeira vez, pelos motivos de fato de direito aqui reduzidos. Dos fatos, pequenininho. Do direito. Pessoal, aqui o ideal que eu peço é que vocês façam 4 parágrafos para cada tese. Aqui foi alegado uma tese, né, e outra tese, e baseado nessa logística de teses, o ideal teria que ser aqui 4 linhas para cada tese. 4 linhas para você falar, 4 parágrafos para você dizer que houve incompetência do juízo. Se você assistir a aula de instrução, eu falei que você coloca verifica-se no caso concreto a nulidade pela incompetência do juízo. Conforme preceitua o artigo 61 da Lei 9.099, que é o artigo que mostra qual que é a competência do GCRIM para julgamento do caso dos crimes de menor potencial ofensivo. Então, verifica-se no caso concreto a nulidade pela incompetência do juízo. Conforme preceitua o artigo 61 da Lei 9.099, os crimes cuja pena máxima forem iguais ou inferiores a 2 anos serão de competência do GCRIM. Ora, em caso, agora o fato, o crime do artigo 157, que é o crime de roubo, o crime descrito na situação do caso concreto do crime de roubo, ele não é de competência do juizado especial criminal por conta da pena abstrata ser de máximo de 10 anos. Na verdade, agora, por eu estar falando aqui e estar vendo o artigo 147 aqui, esse aqui acho que é a peça número 2. Vocês me perdoem, pessoal, que eu vou colocar aqui a peça correta, né? A peça correta aqui para a nossa correção desse nosso item 2 aqui. Deixa eu pegar aqui um aluno que fez a peça número 1, e a gente corrige baseado
na peça number 1. Nossa, tá bem apertadinho aqui, mas vamos lá. Peça número 1. Né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do Juizado Especial Criminal da Comarca do Estado tal. Tá beleza. Processo número, Asdrubal, já qualificado nos autos por seu procurador de infracinado, conforme procuração em anexo, vem respeitosamente presidente da excelência apresentar resposta à acusação, com base no artigo 396 e 396-A, ambos do CPP, pelos fatos e fundamentos a seguir deduzidos. Fatos. O aluno pulou aqui para assim, tudo bem. Da nulidade da citação. Beleza, vamos ver. Verifique-se, no caso, a nulidade da citação, uma vez que esta não deveria ter sido realizada por edital. Beleza, tá tranquilo. No caso narrado, consta que o réu foi preso em flagrante e que mostra que ele já se encontrava preso à disposição das autoridades. Portanto, verifica-se a nulidade da citação nos termos do artigo 564-3, a linha E, o dispositivo está correto, né, do Código de Processo Penal. Assim, ocorreu a nulidade por violação do artigo 360 do CPP, bem como consta como nula, vamos ver aqui, a citação por edital do réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Bom, aqui, gente, o aluno está dizendo que não pode ter citação por edital de réu preso. É um raciocínio, e está correto o raciocínio, por quê? Porque no problema, no nosso enunciado, eu não deixei claro se ele estava preso preventivamente. Eu disse que ele foi preso em flagrante. Mas o fato de você ser preso em flagrante não necessariamente significa que você tenha prisão preventiva determinada pelo juiz. Tá? Em 24 horas ocorrerá a conversão do flagrante em preventivo. Então, basicamente, não é objetivo o fato de que ele estava preso preventivamente. Então, foi feita a prisão em flagrante, mas o problema deixou vago. Tá tudo bem. O fato aqui, o fundamento que está correto, não tem como contestar, mas eu gostaria que você tivesse dito que no juizado especial criminal não tem citação por edital. Tá? No GCRIM não existe citação por edital. Esse era o fundamento correto, porque nós estamos ali num crime de competência do juizado especial criminal. Não, não é do GCRIM, mas como o processo está no GCRIM, nós temos a incompetência do juízo. Tá? E aí lá no GCRIM não tem citação por edital. Então teria que ter um tópico da nulidade, da citação. E também teria que ter um tópico da nulidade pela incompetência do juízo. Também tinha que ter esse tópico. Agora, o aluno que já mandou sobre o crime impossível. Vamos ver os fundamentos para o crime impossível. O réu foi denunciado pela prática do crime de roubo. Né? Todavia, não houve lesões corporais graves e não houve consumação do crime. Logo, com a punição em flagrante antes mesmo da consumação do crime, exige-se o reconhecimento do crime impossível. Gente, não é mais ou menos, não é esse o raciocínio que nós temos que ter sobre o crime impossível, tá? O crime impossível é uma situação em que você não pune a tentativa, correto? Por conta que o meio foi ineficaz de empregar, né, o objetivo de prejudicar o bem jurídico de outra pessoa, ou o objeto foi impróprio, né? O bem jurídico protegido não era o correto para ser protegido. Seja como for, eu estou dizendo que o que é crime impossível? Crime impossível acontece quando realmente você não tem condições de fazer com que o crime se consume por condições alheias à sua vontade, mas que se essas condições não existissem, você teria condições de subtrair a coisa alheia móvel. Nesse caso aqui, nós temos um caso de tentativa de roubo, sim. Tá? O crime não se consumou, então é roubo tentado. Não é crime impossível, certo? É roubo tentado. O que é o roubo tentado? É quando você procura subtrair coisa alheia móvel mediante ameaça e você não consegue. Foi o que aconteceu aqui. Não conseguiu, não foi alcançado o objetivo de subtração de coisa alheia móvel. Então aqui, o erro está em dizer que é crime impossível. Não era crime impossível, tá? Verifica-se no caso, nos termos do artigo 17 do Código Penal, não se pune a tentativa quando o impossível consumar-se o delito. Aqui não estava escrito que foi impossível se consumar o delito. Ele estava no ato da execução e aí ele foi impedido de prosseguir na situação em si. Mas ele praticou o ato e teve lesão corporal. Não foram graves. Mas o fato, se você lê o artigo 157, não está escrito que a lesão corporal tem que ser grave. Está escrito que é o quê? Mediante violência ou grave ameaça. Não está escrito que tipo de nível que tem que ter a lesão corporal. Portanto, o crime possível gera a tipicidade da conduta e, consequentemente, a absolvição sumária do réu, uma vez que ficou evidenciado que o fato não constitui crime. Né? Enfim, gente, sim, o crime impossível, a consequência jurídica dele é a tipicidade da conduta. Mas, como eu disse, reitero, esse não foi um caso de crime impossível. Houve uma tentativa idônea, ela era, assim, suficiente para alcançar o resultado fim, só que o cara não conseguiu. Então, consequentemente, é tentativa.
Tá? Mas qual que era a tese aqui, Rafa? A tese era a tese da incompetência do juízo. Se você vê na aula de instrução, eu comentei com vocês que a gente leva em consideração a pena máxima em abstrato para fins de verificar a competência do juízo. A pena máxima em abstrato. Então, o crime de roubo tem pena de 4 a 10. Pelo fato da pena ser de 4 a 10, né, você já retira a competência do juizado especial criminal. Assim, verifica se a atividade da conduta com base no descrito da súmula 582 do STJ, uma vez que não houve a inversão da posse do bem, não ocorrendo a consumação, nem mesmo houve o emprego de violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Gente, também esse assunto é um assunto que está correto, o assunto. No roubo não precisa de posse mansa e pacífica, tá? Nem no furto. Ou seja, se eu pegar aqui uma arma não, se eu pegar aqui o seu controle remoto, se eu pegar aqui a chave do seu carro, se eu pegar aqui, sei lá, o seu violão e sair correndo, eu posso pegar, correr 5 metros, alguém passar o pé, eu cair, quebrar a cara no chão, e ainda assim está consumado o crime de roubo ou o crime de furto. Aqui, no nosso problema, estava escrito o quê? Que o crime não se consumou. O cara foi preso em flagrante e o crime não se consumou. Olha só, a Druba foi prego em flagrante cometendo o crime de roubo. Tá? É o que aconteceu. O inquérito, então ele estava cometendo. O inquérito policial foi instaurado e posteriormente encaminhado ao MP. O promotor ofereceu denúncia por conta de que não havia ocorrido lesões corporais graves na vítima e o crime não havia se consumado. Então, o enunciado ele não nos trouxe informações objetivas sobre o que aconteceu no caso. Só disse que as lesões não foram graves e o crime não se consumou. Mas não está escrito aqui que era impossível o crime vir a se consumar. Por este motivo, no seu entender, a pena ficaria abaixo de 2 anos. Tá? Digo e reitero, o que seria impossível consumar um crime? Imagina que uma equipe de policiais e criem um flagrante preparado. Eu pego a equipe de polícia convida você para ajudar a cometer um crime de roubo em um banco específico, e aí eles se unem e vão convidar você. E você vai ser o motorista, vamos lá, né? Na hora que chegar lá no banco, você pega e entra com a gente para a gente poder cometer o crime em si, a gente sai correndo. Aí você aceita isso. Você vai até o banco, a hora que chega lá, todos os clientes do banco são agentes de polícia disfarçados. Então, a hora que você vai agir, eles falam, preso em flagrante. Um flagrante legal. E nota que essa preparação tornou impossível a consumação. Então, você foi lá com a intenção, com o dolo de cometer um crime de roubo dentro da instituição financeira, mas era impossível o crime se consumar. Por quê? Porque era tudo falso aquilo. Né? Todos os clientes eram agentes policiais disfarçados. A hora que você agiu para praticar o crime de roubo, você foi pego em flagrante, mas é um flagrante lícito, cuja preparação tornou impossível a consumação do crime de roubo em si. Tá bom? Gente, mas é importante que vocês realizem as peças para que a gente vá tirando essas dúvidas aqui, né? É importantíssimo, né? O nosso caminho, não o caminho do crime, o nosso caminho do curso. Beleza? Aí depois aqui, o reconhecimento da nulidade da ata de citação, nos termos do artigo 564, a linha E, isso aqui está correto, né? Eu disse que não ficou claro se o cara estava preso preventivamente, então a dedução não posso dizer que está equivocada. Tá? Aqui, reconhecimento da unidade da ata de citação nos termos do artigo 360 do CPP. Tá? O que mais? Reconhecimento da nulidade da citação nos termos da súmula 351. Reconhecimento do crime impossível. Não foi crime impossível. Também não foi aqui a tipicidade da conduta. Tá? Não se baseia também a logística da súmula 582. E aí, que requer aqui, na posição de todas as provas admitidas em direito, principalmente a prova testemunhal. Beleza, a testemunha aqui é um rol que tem que estar estabelecido, sim, aqui no nosso contexto fático. Tá bom? Vamos aqui a mais uma correção. Esse aluno aqui, ele fez o seguinte, né? Vamos ver se está bem pequenininho aqui, vou ver se eu consigo aproximar aqui para que vocês consigam ler aí, né? Vamos lá. Vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do Juizado Especial Criminal. Beleza. Asdrubal, ele faz a qualificação aqui, né? Ele colocou também nacionalidade, profissão, na resposta basta que você coloque já devidamente qualificado, né? Quando você coloca a qualificação completa, é quando você está fazendo uma queixa-crime, um habeas corpus, uma revisão criminal, né? Que são petições iniciais. Nas petições iniciais, você tem que fazer a qualificação completa do indiciado, né? Que no inquérito policial, ou do réu, no caso do processo, ou do condenado, no caso da fase de execução. Então, nas petições iniciais que você faz a qualificação completa. Do contrário, basta que você coloque o nome da pessoa e coloca Asdrubal já devidamente qualificado nos autos, em que contende com a Fazenda Pública, vem devidamente representado através do seu advogado, apresentar a resposta à acusação. Beleza? E é isso aqui. Aqui nós temos da tempestividade, o aluno fundamentou que a tempestividade baseada no 396, fato, ele fez pequenininho, da nulidade da citação. O meritíssimo juiz citou Asdrubal por edital. Todavia, Asdrubal não estava se
ocultando para ser citado, no entanto, deveria ser citado por escrito. Enfim, eu vou me acostumar com as letras de vocês, pessoal, tá? Nos termos da acusação lá. Gente, ó, aqui alguns equívocos, né? A citação predital não acontece quando a pessoa está se ocultando. A citação por hora certa acontece quando a pessoa está se ocultando. A citação predital é quando você não sabe onde a pessoa está, certo? Beleza? Outra coisa importante, esse artigo 406 é um artigo que trata do tribunal do júri, tá? Então, não é o correto para você mencionar sobre resposta à acusação. O 406 é tribunal do júri, tá? Não é caso relacionado com a nossa situação aqui em si, beleza? Então, você tem artigos, sim, de audiência no procedimento comum, que não é do caso dos crimes dolosos contra a vida, e você também tem, lógico, do tribunal do júri. Assim, verifica se a nulidade da citação do réu nos termos do artigo 564-3, a linha E do CPP. Então, aqui o equívoco os equívocos são, né? Não é porque ele não estava se ocultando que ele deveria ter sido citado pessoalmente. Tá? A citação predital acontece quando a pessoa está no local incerto e não sabido. Não se sabe onde a pessoa está, faz-se a citação predital. Hora certa é quando ele está se ocultando, sim. Aqui ele está no juizado especial criminal e no GCRIM não tem citação por edital. O fundamento era esse, né? Que no GCRIM não tem citação por edital. Existe intimação por edital no GCRIM, mas não citação. Você não comunica que alguém fez um processo contra você por meio de edital no GCRIM, não. Da lesão corporal grave. O exame de corpo de delito é indispensável à vítima para saber se houve lesão corporal. No entanto, no caso descrito, não se fala em exame de corpo de delito. Assim, verifica-se a nulidade pela ausência de exame de corpo de delito com base no artigo 564, inciso 3, a linha B de bola. Pessoal, está correto isso aqui é um fundamento legal. O aluno encontrou um fundamento aqui, que nos crimes que deixam vestígios tem que ter perícia. E ele pensou nisso aí. Assim como o aluno anterior deduziu que pelo fato da pessoa ter sido presa em flagrante, ela estaria presa preventivamente. A prova da OAB, ela não te faz deduzir nada, mas é importante que a gente brinque de deduzir. Os meus problemas no início, eles são meio abstratos, meio abertos, então te dá ali ensejo a várias interpretações. Não estou dizendo que está errado isso aqui, assim como não estava errado o fato do outro aluno ali ter dito que a citação deveria ter sido pessoal, porque não tem citação predital de réu preso. Tá? Então, aqui também nós temos uma nova nulidade, que é a nulidade pela ausência do exame de corpo de delito. Certo? Beleza. E aqui nós temos os pedidos dele. Ante exposto, requer o reconhecimento da nulidade do ato da citação, o reconhecimento da nulidade do ato indispensável. O que eu não gostei, pessoal, aqui eu não faço fechamento, né? A produção de todos os meios direitos admitidos, ficou faltando aqui o rol de testemunhas na resposta à acusação. O que eu não gostei foi que vocês não usaram o fundamento que eu expliquei na aula de instrução. Nós temos a aula de instrução de como que faz a peça, aí depois nós temos a peça e depois nós temos a correção da peça. Ah, Rafa, mas eu não tinha visto a aula ainda, depois que eu já tinha feito, tudo bem, então eu entendi, teve um aluno que falou isso para mim, Rafa, eu não tinha visto aí, eu fiz antes da instrução, beleza, mas note, todo dia a aulinha pequenininha de instrução, a peça e a aulinha de correção. Se você fizer dessa forma, só dificilmente você irá reprovar. Vamos aqui a mais uma peça. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara do Juizado Especial Criminal da comarca de tal local. Processo número. Gente, quando vocês forem tirar foto, tenta ver se está fácil para você ler aí, né? Depois, né? Sempre tenta ficar caprichosinho. Aprende a mexer no Cam Scanner, não é difícil. Você baixa no seu celular Cam Scanner, é um aplicativo que nem gasta muito memória do seu celular. Você tira a foto, ele vai fazer ficar um documento super fácil de eu conseguir acessar aqui. Vai ficar bem bonitinho, bem certinho, tá? Para não ficar sempre assim tratando com as fotos. Mas enquanto vocês não aprendem, eu vou cuidando assim das correções dessa forma. Asdrubal, já qualificado nos autos, vem tempestivamente por meio de seu advogado, com poderes para transigir e apresentar a resposta à acusação, fazendo 396A dos fatos, beleza. Da tempestividade, beleza. Vamos lá. Do juízo incompetente, né? O que o aluno colocou, do juízo incompetente. A pena do crime de roubo é de 4 a 10 anos. Por isso, o GCRIM não é competente, deixa eu ver aqui, não é competente para julgar o processo. Beleza, mas cadê a lógica, né? Você sempre usa aqueles 4 parágrafos. Verifica-se no caso concreto, a nulidade pela incompetência do juízo. Conforme preceitua o artigo que embasa justamente o que é incompetência do juízo, né? Então, conforme preceitua o artigo 61 da Lei 9.099,
Os crimes cuja pena máxima forem iguais ou inferiores a 2 anos serão de competência do GCRIM. Ora, em caso, o crime de roubo tem preceito secundário, que é a pena abstrata, né? Preceito secundário de 4 a 10 anos, não se enquadrando perfeitamente no descrito do artigo acima. Portanto, requer a nulidade do processo com base no artigo 564, inciso 3, desculpa, 564, inciso 1, combinado com o artigo 61 da Lei 9.099. Isso que eu acabei de falar agora, você poderia escrever, você também poderia pausar, voltar e copiar. Exatamente isso que eu acabei de falar. É fácil assim, ó, 4 parágrafos, né? E a gente vai ter a oportunidade para aprender a fazer tudo isso aí. Mas, se você fizer todo dia, pessoal, todo dia, eu tenho certeza que com 10 peças vocês já vão estar fazendo tudo certinho. A grande busca vai ser somente por encontrar a tese o mais rápido possível. Aí a gente consegue ser eficiente no nosso trabalho. A gente consegue realmente trabalhar com bastante teoria. Se a gente tratou de teoria na primeira fase do AB de 20 matérias, imagina que a gente não consegue fazer com uma matéria só num tempo maior do que da primeira fase. Só que você precisa aprender a fazer do jeitinho que eu estou pedindo aqui. Nota que teve um aluno que fez, mas ele errou até na teoria, e isso a gente vai se envolvendo, tá bom? Com relação às questões, pessoal, as questões eu vou mandar só as respostas do grupo, tá? Eu não vou fazer muito aqui a correção, aqui, por enquanto, não, nesse videozinho, porque eu quero primeiro focar na peça, porque se fica um vídeo de 1 hora, ninguém quer assistir. E vocês têm que aprender a fazer ali a correção certinha da peça, para depois a gente evoluir, tá bom? Beijo magro, foco, força e fé, fala depois do estudo e tamo junto. Tchau.